Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar, do último episódio de Picard, Et in Arcadia Ego, parte 2. É o desfecho da série, uma série que foi marcada por muitos problemas, tá? Eu confesso a você que eu não fui exatamente um dos entusiastas da série, Teve gente que gostou muito. Eu achei que ela foi uma série apenas regular, tá? Ela poderia ter sido bem melhor, mas isso daí a gente vai falar depois, Vamos primeiro falar do episódio em si, com os spoilers de sempre, O que eu achei desse último episódio? Esse último episódio, eu confesso a vocês que eu gostei dele um pouco, tá? Eu achei ele relativamente bom, tá? Principalmente nas partes onde você vê o Picard, se encontrando com o Riker, e o Picard se encontrando com o Data, Todo aquele diálogo, entre o Picard e o Riker ali eu achei muito interessante, A coisa do Riker vir com a Federação, com a cavalaria lá, para ajudar o Picard naquela situação altamente complicada dos Romulanos atacarem o planeta, Mesmo que você tenha tido um monte de naves ali em Ctrl-C e Ctrl-V, como o pessoal tá falando aí, que ficou um negócio meio complicado, porque, o tracker de raiz gosta de ver as naves, com seus nomes, números de série, coisa e tal, e de repente apareceram centenas de naves iguaizinhas ali, Isso foi uma coisa que incomodou um pouco, mas como é uma série que a gente já percebeu que tem um baixo orçamento, a gente até entende isso ter acontecido. E coisas começam a acontecer também na série clássica, por exemplo, A gente já viu também esse tipo de coisa aí, um Ctrl-C e Ctrl-V das antigas ali acontecendo na série clássica, Mas o que acontece? Essa conversa, esse diálogo entre o Picard e o Riker foi muito legal. Foi interessante ver que o Picard falou que ia chutar o traiçoeiro do tal Shi'ar se ele tivesse um motivo, Aí algumas pessoas podem falar, não, mas ele tá falando palavrão aí também, Todo mundo reclamou que estava vendo palavrões gratuitos na série. Eu confesso a vocês que nesse caso o palavrão ele foi dentro de um contexto, no caso, que você está num contexto ali de beligerância, de animosidade entre a Federação e os Romulanos, e você não pode falar num tom de voz mais baixo, Você não está ali fazendo tricô, você não está ali tomando chá, Você tem que falar realmente num tom mais firme, E aí ele usou, essa coisa assim, meio diplomacia de cowboy mesmo, Se a gente parar para pensar um pouquinho, mas que ficou bem encaixado ali, Então foi bacana essa parte, foi muito bacana essa parte mesmo, foi muito bacana você ver o Riker, de volta à ponte de uma nave, ele na ponte de uma nave, que isso foi uma coisa que sempre os fãs quiseram ver nos filmes, nas séries, E o que acontece? Essa foi uma parte legal. Outra parte legal foi o quê? Foi ver o Picard, se encontrando com o Data lá naquela simulação quântica extremamente complexa, Que seria, vamos dizer assim, um outro mundo, um outro plano no caso, E você vê ali toda aquela conversa amistosa e terna entre o Picard e o Data, onde eles puderam externar os sentimentos um para com o outro, Algumas pessoas vão dizer que isso vai ser uma coisa muito melosa demais, que é muito melodrama, coisa e tal, mas sendo dois personagens do canon, que nunca tiveram a oportunidade de falar o que sentiam um pro outro, eu confesso a vocês que eu gostei disso, apesar de ser meloso, apesar de ser um pouco piegas, eu gostei disso, Mas foi um desfecho muito interessante, foi muito legal, e ele lembrou muito também, como a galera do fandom tá falando aí, o Homem Bicentenário do Asimov. Então eu acho que até essa referência ao Homem Bicentenário do Asimov foi muito legal, por quê? Porque se lá no final do episódio anterior a gente teve uma tentativa de volta do mito de Frankenstein, o que acontece? Esse mito de Frankenstein é totalmente enterrado, com esse encontro entre o Picard e o Data, e se restabelece aquela coisa mais asimoviana que a gente vê nos androides de Jornada nas Estrelas, Então eu achei isso muito bom, dentro do meu ponto de vista, dessa minha ótica aí. Qual foi uma outra coisa também que eu achei virtuosa na série, Primeiro, a gente não tem aí
alguma referência a Discovery num primeiro momento. Isso daí, eu senti isso como um grande alívio, né? Embora ainda haja uma segunda temporada, a gente não sabe o que possa acontecer aí, que de repente pode se trazer essa referência a Discovery. Mas como os boatos estão falando de que essa referência a Discovery poderia aparecer agora no final da primeira temporada, né? O fato dela não ter aparecido já ajudou bastante. Eu achei que já ficou bem legal nesse sentido aí, né? E outra coisa também que eu achei interessante nessa série foi até um pequeno momento da série, que foi depois da morte do Picard, né? Onde a gente tem ali a coisa das conversas, né, entre os personagens, né? Entre os personagens, principalmente os personagens novos, no caso, tem até a 7 de 9 ali no meio, né? Mas você vê basicamente a conversa entre o Rios e a 7 de 9 e a Raf e o Elnor, né? Na conversa entre o Rios e a 7 de 9, o que acontece? Essa conversa ajudou, né, a 7 de 9 a se arrepender, né, do fato dela ser aquela pessoa extremamente vingativa, extremamente badass, que sai matando todo mundo, né? Por simplesmente achar que a pessoa merece morrer porque a pessoa não vale nada, né? A 7 de 9 a gente se lembra, né, em Voyager, né, que ela teve toda uma construção de sua humanidade, de sua visão humanista, né, principalmente no relacionamento dela com a Janeway, né, e de repente agora você vê isso sendo totalmente jogado no lixo, né, nessa série nova do Picard, principalmente, né, ali no capítulo de Stardust City, que ela tem uma conversa sobre humanidade com o Picard e logo depois ela vai lá e faz a vingança dela, né, e mata, né, aquela mulher lá que era traficante de peças de Borg, lá no caso, né. Então, o fato dela agora chegar no final da série e se arrepender disso, eu achei interessante, eu achei muito legal. E a conversa entre o Raf e o Elnor, né? Na verdade, não foi nenhuma conversa, né? Eu acho que foi uma das partes, inclusive, mais comoventes do episódio, que você vê ali, né? O Elnor chorando copiosamente, aos prantos, né? E a Raf consolando ele, justamente pelo fato, né, do Picard ter morrido, né? Que você mostra ali como o Elnor, né, gostava do Picard, né? O Elnor, que era um personagem demasiadamente infantil e que parecia muito deslocado na série, e essa infantilidade do Elnor sendo vista de uma forma um pouco pejorativa durante toda a série, agora ela foi resgatada no final, porque ela mostrou um sentimento sincero para com o Picard, né? E com a Raf também foi interessante, que também ajudou ela a se redimir, né, daquilo que ela sofreu com o filho, que ela tinha um sentimento materno dela, que o filho dela rechaçou ela completamente, né? E ela pôde ali, né, vamos dizer assim, trazer, né, abraçar o Elnor ali, consolar o Elnor, né, mostrar um pouco o seu lado materno. Eu achei isso legal, né, nesses personagens mais novos aí, né, e também na 7 de 9, né. Então, é uma série que teve, é um episódio que teve seus pontos positivos, né? É um episódio que realmente teve um trabalho, um desenvolvimento da história interessante em alguns momentos, né? Agora, houve problemas também, né? Como em todo episódio de Picard, houve problemas, né? Primeira coisa, ficou um excesso de pontas soltas. Um excesso de pontas soltas que eu não sei nem se elas vão ser retomadas na segunda temporada. Por exemplo, 7x9 abandonou os Rangers de Fenris, né? Esses caras, ela pediu baixo e largou os caras? Os caras não vão ficar revoltados com isso e não vão caçar ela na segunda temporada? Espero que sim, cara. Porque pelo menos isso vai dar, né, um pouco de coesão às coisas. 7 de 9 largou um cubo Borg cheio de ex-bis ali, entendeu? Sem pai nem mãe. Como é que vai ficar isso? Esses ex-bis também vão ajeitar esse cubo Borg, vão atrás da 7 de 9 também, né? É aquele negócio, né? Você tem toda aquela coisa do Hugh, né, ter tentado recuperar esses ex-bis, depois eles são abandonados à própria sorte ali na superfície do planeta. Isso ficou muito estranho. Isso tinha que ser trabalhado e abordado na segunda temporada, senão a gente vai ter um furo de roteiro enorme aí, tanto na questão dos Rangers de Fenris, quanto na questão desses ex-bis abandonados aí. E os androides que vivem no planeta? Quem não me garante que os Romulanos vão voltar? Não se criou uma garantia ali, só um tratado não é garantia suficiente para os Romulanos voltarem lá depois e destruírem todo mundo. E outra coisa também, e a Sutra? O Dr. Song lá matou ela, né? Matou, né? Entre aspas, né? Que matar um robô é um negócio esquisito, né? Parece um robô morto, né?
Ou então o que? Ou então o que? Ele apertou o botão liga e desliga dela e desligou ela? E se ela se ligar de novo? E ela estiver saindo ali bem ao estilo do lore e ela voltar a querer trazer esses alienígenas super desenvolvidos aí? Aliás, alienígenas que eram risíveis, né? Que pareciam aquelas tentáculos, né? Do Octopus do Homem-Aranha. Isso foi um negócio complicado, né? Outra coisa complicada também, o Picard tá preso lá, a Jurati vai soltar ele, o Picard tá tirando o maior ronco lá. Os orgânicos, né, prestes a serem extintos por uma raça de androides poderosíssima, ele dormindo, ele não tentando nem sair daquela prisão onde ele tava. Pelo menos quando a Jurati entrasse lá na prisãozinha dele, pelo menos que ele estivesse lá pensando em alguma coisa, entendeu? Pra poder sair dali. Porque a missão não era importante demais pra ele, aí ele vai ser preso e vai ficar lá dormindo. Sabe? É complicado isso, né? Outra coisa também, que também ficou uma ponta solta, Narek, né? Essa aliança entre o Narek, a Rios e o Raf, ela ficou muito estranha. Ela serviu somente para trazer de volta o Rios e a Raf para a história, né? Para ação, para trama, né? E o que acontece? Ele ficou ali, entendeu? Um bom tempo do episódio, né? Eles ficaram um bom tempo do episódio ali discutindo novamente misticismo romulano, falando de um dia do juízo final romulano, de duas demônias gêmeas que trariam o dia do juízo final, coisa e tal, blá, blá. Isso no último episódio. A gente já viu esse misticismo a série inteira. E foi um saco, entendeu? E aí traz de novo esse misticismo que o Alex Kurtzman adora, né? Pro último episódio, quando você precisava de tempo de tela para quê? Para desenvolver mais a história, né? Com um negócio ali destacado, desnecessário, que não precisava, né? E o que acontece? Essa aliança entre o Raf, o Rios, né, e o Narek, né, chega lá e ainda não consegue destruir o tal do transmissor, né? E depois disso o que acontece? O Narek simplesmente desaparece da história. A gente não sabe que fim que o cara tomou. Ele vai aparecer na segunda temporada? Tomara que não, porque esse personagem é uma mala sem alça cúbica, entendeu? Ainda mais por causa desse misticismo romulano todo que ele carrega, né? Então eu realmente não gostaria que essa ponta solta, ela voltasse, né, para a segunda temporada. Seria muito melhor fazer o quê? Deixar a Rizzo viva para ela voltar junto com a Commodore O, como as duas inimigas ali do Picard, né, na segunda temporada. Né? Mas aí parece que a Rizzo morreu, se bem que ela caiu lá num buraco, né? A gente não sabe que fim que ela levou. Pode ser que de repente ela volte na segunda temporada, quem sabe, né? A gente pode ter isso aí. Agora o Narek não, pelo amor de Deus. Eu prefiro que o Narek realmente não volte, né? O Picard também ser transferido para o corpo do Android, né? Ficou uma coisa óbvia demais, né? E ficou aquele negócio meio estranho, né? Por que você não faz um Picard mais jovem? Por que você não faz um Picard mais resistente, coisa e tal? Não, porque o Patrick Stewart precisa voltar para a segunda temporada. Então botaram ele num Picard lá, fizeram um Android com 94 anos, né? Com a aparência de 94 anos, coisa e tal, com uma certa durabilidade que seria o resto da vida dele, para ele não ser infinito, né? Aquele negócio todo, né? Mas ficou estranho isso também, né? Eu acharia que teria sido melhor, né, que o corpo dele tivesse sido regenerado de alguma forma. Tinha aquele aparelhinho lá, né, mágico lá, né, que de repente, né, poderia ter sido utilizado aquilo lá, tá? Então, quer dizer, você tem esses pontos negativos, né, que deram esses problemas para a série, tá certo? E a série como um todo agora, como é que ela foi? Ela foi uma série, na minha opinião, regular, tá? Ela teve esses fanservices que foram muito legais, né? Você ter visto o encontro entre Picard e o Rio, que foi um negócio muito legal. Você ter visto aquele episódio lá do Picard chegar e se encontrar com a Riker e com a Troi foi muito legal, né? Você ter visto todos os diálogos entre Picard e o Data, onde você podia ver um pouquinho essa utopia, né, que você tinha mais em Jornada nas Estrelas antigamente voltando, né? Foi uma coisa realmente muito bacana, muito legal da gente ver isso. E outra coisa também, é uma história que tem até um plot interessante. Você pegar a partir do Data, né, que foi um personagem que morreu, né, você desenvolver toda uma história
onde os androides vão ser vistos com um certo preconceito, né? E você vai ter essa perseguição dos romulanos aos androides, mesmo que tenha sido por uma motivação mais religiosa, coisa e tal, né? Meio que confundo um pouco religioso com essa coisa dessa advertência dessa raça alienígena superior, coisa e tal, né? Mesmo que você tenha tido essas coisas todas, né? Você tem um bom plot, né? Mas o problema é que esse plot ele não foi muito bem desenvolvido, né? Por exemplo, a gente vê os 3 primeiros episódios, foi uma letargia só, né? A nave lá, Sirena, só vai pro espaço no final do 3º episódio, né? Você tem barrigas enormes, aquele relacionamento da Soji com o Nari, que, meu Deus do céu, que ficava aquela conversa mole, que ficava toda aquela coisa daquele misticismo romulano. Ali se perdeu minutos e minutos e minutos de série, entendeu? Onde outras coisas poderiam ter sido mais desenvolvidas. Aquela conversa da Jurati com o Rio sobre o vazio do espaço, aquele negócio todo, cara, não precisava, entendeu? Ter sido colocado na série, né? Você tem também uma série que é excessivamente distópica. Eu já conversei sobre isso aqui em outras oportunidades, da passagem da utopia para a distopia em Jornada nas Estrelas, né? A gente já tem meu texto lá na Batata Espacial que fala sobre isso, entendeu? Tudo bem que agora a visão é um pouco mais distópica, coisa e tal, que as coisas mudaram, bababá, mas, cara, ela ficou distópica demais, a ponto de você interferir nos estados da alma de alguns personagens. O Rios era um personagem melancólico, eu até gostava dessa melancolia dele, mas foi um negócio, eu acho que ficou um pouco carregado, um pouco exagerado, entendeu? Essa melancolia dele. Você tem a Jurati lá, que ficava pensando em suicídio, porque ela tinha tido a visão da advertência. Você tinha a Raf, né? Que a Raf era a decadência em pessoa, quer dizer, essa distopia, ela atingiu demais alguns personagens, entendeu? E ficou uma coisa muito pesada. Jornada nas Estrelas era uma série escapista, né, e utópica, né? Agora você partir para um extremo oposto e você vê uma coisa que te deprime, que te deixa para baixo, ficou um negócio um pouco pesado, a meu ver aí, na construção desses personagens, né? Outra coisa também, né, que todo mundo falou, né, foi o uso dos palavrões, né? Teve o caso do Hiker lá que foi contextualizado, né, como a gente já conversou aqui, né? Mas você via palavrões também sendo usados à torta e direita de uma forma completamente desnecessária, entendeu? A coisa da comandante em chefe da federação mandar o Picard se lá, cara, isso não acontece nem hoje em altos postos, entendeu? Institucionais. Você está em altos postos institucionais, em direção de empresa, direção de governo, as pessoas não estão se tratando com palavrão, mesmo, entendeu? Que tenha sido uma coisa, uma conversa ali mais, como é que eu posso dizer, mais informal, mas, cara, não fica de bom tom você usar esses palavrões assim em altos postos institucionais mesmo hoje. E na federação, aquela ciência, aquela senhora lá falando todas aquelas baixarias lá, cara, ficou muito pesado. Fora os palavrões que você escutava gratuitamente, né, ao longo do episódio ali, né, dos episódios, né? E a gente tem que lembrar que no século 23 já não existia palavrão. É só a gente lembrar de Jornada nas Estrelas, A Volta para Casa, do Spock conversando com Kirk sobre as metáforas coloridas do século 20, entendeu? Então ficou um negócio meio esquisito, sim, tá? Outra coisa também que as pessoas falaram muito, né? O uso de fumo, de bebidas alcoólicas, né? Que você vê demasiadamente na série, né? Isso também ficou uma coisa de mau tom, né? Isso é uma coisa que, sabe, ficou uma coisa muito estranha, de uso de drogas, foi um negócio ficou estranho ali no caso, né? E outra coisa também, né? Você usar a representatividade de uma forma equivocada, né? Jornada nas Estrelas é uma série que fala de representatividade, é uma série que fala de diversidade, é uma série que é legal você ver isso, mas o problema é que isso era trabalhado, entendeu? Essa representatividade, essa diversidade, ela era contextualizada, ela era debatida, ela era questionada, ela era colocada, entendeu? Ela era colocada em discussão, né, nos episódios. Não era simplesmente um pano de fundo, né? Você, por exemplo, colocar a 7-9 e a Raf lá de mãos dadas, cara, como é que aquele relacionamento apareceu do nada? Ele poderia ter sido mais bem trabalhado na segunda temporada, ao longo dos episódios. Isso poderia rolar, não teria problema nenhum,
né? Outra coisa também, você quer dar representatividade para a mulher, legal, aí você bota a mulher em altos postos de comando, mas aí bota a mulher em altos postos de comando ou sendo vilã, ou então falando palavrão na cara de personagens que eram machos alfa nos anos 80 e 90. Cara, isso não é, entendeu? Um serviço, entendeu? Para o empoderamento feminino. Pelo contrário, ele é um desserviço para o empoderamento feminino. A mulher ela pode mostrar que ela é melhor do que isso, entendeu? Ela pode trabalhar de forma cooperativa e interativa com esses personagens que foram considerados machos de alfa no passado. Aí ela vai mostrar que é melhor do que esse macho alfa quando ela concorda em trabalhar, entendeu? De forma construtiva com ele. Isso é empoderamento feminino. Não é dessa forma. Não é você botar a mulher como vilã, não é você botar a mulher falando um monte de palavrão assim em si lá, falando um monte de palavrão pro picar. Cara, não é desse jeito, entendeu? Então esse negócio meio complicado também. É uma coisa forçada, você não pode botar isso de uma coisa forçada. A Jornada nas Estrelas, ela trabalha, entendeu? Sutilmente, ela trabalha trabalha, entendeu? Racionalmente, pensando as coisas, tá certo? Então é isso aí, gente. Eu vou terminando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Eu vou colocar esse texto lá na Batata Espacial, que tá mais detalhado, tá mais explicado, não dá para conversar tudo aqui, entendeu? Nesse tempo de vídeo, né? Mas ele tá lá mais bem detalhado. E eu convido vocês a dar uma olhadinha nesse texto lá, afinal, né? Que fala sobre o último capítulo e fala também sobre a série como um todo, tá certo? Fico por aqui, um abração, fui e até a próxima, gente.